Vocês viram ali, né? Dia 25 é dia de... Meu Deus do céu. Gente, não é proibido falar Natal, tá? Pode falar Natal. Não é proibido. Dia 25 é dia de Natal, né? Dia de Natal. Talvez você esteja decepcionado porque está numa idade que não ganha mais presente, mas Natal é Natal, né? Pelo menos tem o coitado do peru que vai pagar a conta, né? O peru até hoje não entende porque que ele tem que pagar a conta do Natal, do bendito do Natal, né? Que fosse rena. Rena seria interessante, né? Mas não, é Natal. E nós sabemos que o Natal, principalmente para nós cristãos, é uma data muito importante. Não por causa do presente, isso a gente sabe, tá? Mas a gente tem que valorizar a data, assim como tem que valorizar, ensinar nossas crianças a valorizar. Não atirar um balde de água fria. Eu acho tão triste quando você conversa com uma criança e ela não encontra alegria no dia 25 e diz, não, meu pai falou que é pecado gostar do Natal e tal. Não, deixa que elas amem o Natal, o nascimento de Jesus. Você vai ensinando com o tempo, dando a ela maturidade para ela compreender o sentido real, mas ela tem que viver essa alegria, né? Por favor, desculpa, você tem que deixar a criança ser criança. O livro de Provérbios vai dizer, criança é criança. E você tem que amar, porque Deus ama crianças, Jesus ama crianças. E quando você faz algo a algum pequenino, você está fazendo algo para ele. Tá? Queridos irmãos, o grito de vitória de Deus sobre a morte e o pecado não veio por meio de um brado poderoso. O seu grito de vitória veio pelo simples choro de um bebê. Peço que vocês abram no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, verso 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, verso 14. Quer testar o microfone de novo, Salmo? Não? Tá. Assim diz a palavra do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Senhor, bendizemos a Ti por Tua graça e Tua misericórdia. Quanta demonstração de bondade, Senhor, e amor. Obrigado, Pai, por podermos viver diariamente essa experiência de misericórdia, de graça, de compaixão, Senhor. Experiência essa que podemos viver agora quando recebemos a Tua palavra. Permita, Pai, que nessa noite o Teu Espírito fale aos nossos corações, às nossas mentes, de forma, Senhor, que haja mudança na forma de pensar e agir que temos. Que glorifiquemos o Teu nome acima de todas as coisas, independente de todas as situações. E que nessa noite, Senhor, a Tua voz fale e não a minha. É em nome de Jesus que oro grato a Ti. Amém. Quem nunca ouviu uma polêmica, né? Polêmica. Há pouco se falava da terra plana, né? Polêmica. Teve gente que jurava de pé junto que a terra é plana. Se você é uma desses, desculpa. Ficou provado que não, né? Antes da Covid, quando surgiu a Covid, uma polêmica que surgia, que a Covid era uma estratégia mundial para reduzir a população. Eu, pessoalmente, acho que poderia ser feito, é que se eu boto muito para cima, aí estoura lá. Aí, posso? Tá alto, hein? Tá. A antiguidade, queridos irmãos, apesar de não haver internet, não era diferente, tá? Ela não passou ilesa isso. Quer ver? Quando surgiu a peste negra, no início, e até muito depois, acreditava-se que a peste negra era uma maldição divina. Outra polêmica, como assim a Terra girar em torno do Sol? Não, a Terra é o centro do universo. Às vezes, polêmicas, elas ficam em repouso, mas dia passa, dia vem, elas retornam. Como, por exemplo, que acabei de falar ali, cristãos perguntando se é possível um cristão comemorar o Natal.
Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro é uma festa romana de Saturnália que foi substituída. Por favor, querido irmão, não seja um chato. Isso é ser chato. Se há alguém que pode, deve e merece comemorar o Natal, somos nós. Porque o Cristo nasceu. Não interessa o dia, interessa que ele se fez carne. E ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então a gente comemora. Você já ouviu falar da apropriação cultural? Quem não é crente se apropria culturalmente da nossa festa. Hã? E, queridos irmãos, a Bíblia é repleta de polêmica também, principalmente no Antigo Testamento. Vamos e viemos, tem umas polêmicas ali, né? Fulano matou a filha ou não matou, né? Quem apareceu ali naquele fantasma ali, quem era, a gente sabe. E João, ao registrar o seu evangelho, ele não quis ficar de fora. E aqui está a prova. Para você, para mim, no atual contemporaneidade, pode parecer que não é polêmica, mas essa declaração do João foi uma das afirmações mais ousadas e mais polêmicas já registradas na antiga cultura ocidental que João pertencia. Aquela região da África lá. E continua sendo para alguns ouvidos modernos, e você já vai entender o porquê. Quando iniciamos a leitura do Evangelho de João, nós somos apresentados sobre João pensando e falando sobre o verbo de Deus, esse verbo poderoso, esse verbo dinâmico, esse verbo criador, agente e causa da criação, esse verbo que guia, o verbo que dirige, o verbo que controla, o verbo que põe em ordem o universo e principalmente a mente do homem. E esse verbo, João afirma, é Jesus Cristo. Até aí tudo bem, tá? Pois trata-se de ideias que eram conhecidas e comuns tanto entre judeus quanto entre gregos. Para eles, essa ideia não era uma ideia estranha. Agora, depois que ele faz essa apresentação, depois que ele demonstra esses pensamentos, ele diz uma coisa que é surpreendente e incrível de dizer. Ele diz com a maior naturalidade possível. Esse verbo que criou o mundo, essa razão que controla a ordem do cosmos, converteu-se em uma pessoa e o vimos com nossos próprios olhos. Esse verbo é Jesus Cristo. A palavra que João vai utilizar no grego para a palavra ver, tá? Aparece mais de 20 vezes no Antigo Testamento. E ela não é usada simplesmente para representar uma visão física. Eu vi o carro. Não. Não se trata, ela é usada para essa questão da visão física, de você ver. Não é ver fantasmas. Né? Eu vi uma assombração, não, mas eu não vi. Não, eu vi. Não se trata de uma visão espiritual, de alguém que vê com o olho da alma e da mente. Por favor, coloque seus pés no solo. Não é isso. João declara que este verbo veio ao mundo na forma de um homem e que foi visto por olho humano. Ele diz, se querem ver como é esse verbo criador, essa razão dominante, olhe para Jesus de Nazaré. Por isso que ele é usado e polêmico. Pois João se afasta de todo o pensamento que tinha precedido a ele. Esse foi o elemento completamente novo, por assim dizer, que João traz ao mundo. Muito tempo depois, um dos grandes pais da igreja, Agostinho de Hipona, ele disse que em seus dias de pré-cristão, quando ele não era convertido, ele era um filósofo, ele tinha lido e estudado os grandes filósofos e suas obras, e que tinha lido muitas coisas, mas que jamais tinha lido em todos eles que o verbo foi feito carne. Em nenhuma religião humana, em nenhuma,
e aqui eu posso falar com autoridade, porque eu também tenho formação em ciência da religião, em nenhuma há declaração que o Deus dessa religião se fez carne, se fez humano. Nenhuma. Leia Buda, leia Krishna, leia Zoroastrismo, leia o que você quiser. Ninguém vai dizer ao Corão, Deus se fez carne. Precisamos entender que no pensamento antigo, tanto do pensamento grego quanto do pensamento judeu, isto era impossível. Nenhum grego jamais sonhou que Deus pudesse tomar um corpo. Agora você vai vir com as suas teorias Percy Jackson aqui, né? Os fãs de Percy Jackson falam sobre a mitologia grega. Atente que Zeus, ele não tem um corpo. Ele materializa um corpo. São coisas diferentes. Habitar é uma coisa, materializar é outra. Você está conseguindo entender? Podemos ter uma conversa sobre metafísica, mas é isso que eu quero que você entenda. Pastor, no Percy Jackson, querido, Percy Jackson, já li, bacana, legal, tem até uma série que eu recomendo, bem divertida, mas o que vale está aqui. Bíblia. Mundo real. Percy Jackson é mitologia, é ficção, tá bom? Então vamos lá. Então, nenhum grego sonhou jamais que Deus pudesse tomar um corpo. Para o grego, e por quê? Você já vai entender. Porque para o grego, o corpo é mau. Ele é uma prisão onde a alma está presa. Uma tumba na qual o espírito é confinado. Você entende agora? Agora, aqui nós somos apresentados, como disse, um elemento novo. Que Deus podia, e de fato se converteu em uma pessoa humana. Que Deus veio a essa vida que nós vivemos. Deus veio para essa vida que nós vivemos, vida comum. A eternidade aparece no tempo. De algum modo, o Criador aparece na criação material de maneira tal que os olhos podiam vê-lo, podiam tocá-lo. Filosofia. Plutarco, o velho sábio grego, nem sequer acreditava que Deus pudesse controlar os eventos desse mundo de uma forma direta. Esse era o pensamento grego. Nem controlar as coisas, de tão impuro. Ele devia fazer todas as coisas mediante enviados intermediários. O que a gente chama de, na mitologia, de demiurgo. Vamos lá, um deles. O cara do tendão, alguém se lembra? Aquiles, Hércules, semideuses, demiurgos, porque os próprios deuses gregos não agiam diretamente, porque eles tinham esses emissários. E por quê? Porque, segundo a opinião deles, era blasfemo envolver o Deus em algo que tratava-se de assunto do mundo. Filo, um grande filósofo, disse: a vida de Deus não desceu a nós, nem chegou até as necessidades do corpo. E ele não está falando do Deus Jeová, ele está falando do Deus que eles criam. Então, quando João diz, o verbo se fez carne, ele arranja polêmica com o grego. E vejam, 90% da cultura era helênica, grega. Então, 90% da população já ficou de polêmica com ele. Agora, faltou 10%, os judeus, cultura judia, que não sofria influência. Mas não foi diferente. Para os judeus, essa declaração é impossível, é inconcebível, é polêmica, pois Deus, em sua santidade, jamais poderia habitar entre os seres humanos em seu pecado. Como um Deus santo faria isso? Por tratar-se ainda mais do Messias, essa ideia se tornava ainda mais inconcebível. E por quê? Porque para o judeu, o Messias esperado
não poderia ser um homem comum, mas seria um conquistador poderoso, dotado de toda a unção e glória de Deus. Já vai entender. Você quer ver o pensamento judeu resumido sobre o Messias? Por que até hoje os judeus não creem no Messias? Olha o que está escrito nos livros de Salmos de Salomão, que é um livro judeu, capítulo 17, verso 21 a 25. Olha o Messias que eles esperam. Olhe, Senhor, e levante seu rei, o filho de Davi. No momento quando vir que ele possa reinar sobre Israel, seu servo, arma-o com seu poder para que possa destruir os governantes injustos e para que possa purgar a Jerusalém das nações que a pisoteiam até destruí-la. Com sabedoria e justiça expulsará os pecadores da herdade. Destruirá o orgulho dos ímpios como um barro de oleiro. Com uma vara de ferro quebrará em pedaços sua existência. Destruirá as nações que não têm Deus com a palavra de sua boca. Ao escutar sua palavra de julgamento, as nações fugirão dele e reprovará os pecadores dos pensamentos de seu coração. Este era e ainda é o pensamento e a esperança de Israel quanto ao Messias. Não é um homem humilde. Não é um homem simples. Não é um homem disposto a servir, filho de um simples carpinteiro, faz tudo, sem estudos, para piorar, vindo de uma região chamada Nazaré. Por isso que Natanael fala, poderá virar o útil de Nazaré, quando se refere a Jesus? Cadê o Deus que surge em poder, montado no seu cavalo branco, como um grande general? E eu quero que você se lembre do livro de Apocalipse. João não deixou de ter a mesma esperança messiânica. Ele morreu, mas ele vai voltar assim. Querido, fica uma dica, não leve para o céu essa terra. Os apóstolos pensaram assim, Senhor, nós vamos casar, nós vamos comer, nós vamos trabalhar. Gente, o céu é algo que os olhos e a imaginação não podem conceber. É um lugar onde nós vamos servir. Não é o que Jesus vai dizer? Aquele que quer ser o maior no reino de Deus, sirva os demais. Que Messias é esse? É por isso que a polêmica pertence tanto ao mundo judeu quanto ao mundo gentílico. Então, 100% da população está em polêmica. Além disso, ele ultrapassa o limite da polêmica e acaba atingindo um patamar considerado extraordinário. Pois não bastasse nascer, ele ainda assume a forma humana, algo que era inimaginável ao mundo. E, infelizmente, ainda é para muitos. Há muitos que ainda não entendem. Há muitas religiões aí fora, da quais eu já pertenci antes, que não veem em Cristo um homem de carne e osso. Engraçado que uma das acusações registradas nos evangelhos é: eu não sou Messias porque eu como e bebo, né? O que vocês querem que eu faça? Que eu fique triste? Essa é uma dica. Não existe cristão carrancudo, né, gente? Não gosto de festa, não gosto do meu vizinho, não gosto de carro, aquela nuvenzinha preta em cima da cabeça o tempo inteiro. Não, o pastor está dizendo para a gente comer e beber, né? Não, calma aí, não é isso. Mas alegria. Essa frase de João, ela é tão extraordinária, ela é tão nova, tão desconhecida, que ela surpreendeu até a igreja primitiva. Até a igreja primitiva teve dificuldade de entender. E até hoje, para alguns, há dificuldade dentro da igreja de entender o que nós conhecemos como doutrina da encarnação. Mas, sem sombra de dúvidas, e sem a necessidade de grande conhecimento filosófico, o que diz João é que o Verbo se tornou carne. Não tem palavra misteriosa aqui em grego, não tem nada. É muito claro, o Verbo se tornou carne. Deus tornou-se um homem em sua plenitude. Palavra que Paulo também usa
para descrever a natureza humana com suas debilidades e limitações. Apenas lembrando, caso reste dúvida, a única coisa que Cristo não tinha era pecado. Não se achava nenhum dolo sobre ele. As demais coisas, ele tinha sim limitações, pois ele serviu, ele se apropriou da humanidade para o nosso bem. Aí você pergunta, Jesus precisava mamar? É óbvio que precisava mamar. Ele comia uma frutinha, meio que na obrigação, porque mamãe pedia, ele comia uma frutinha. Ele esfolou o joelhinho? Esfolou. Ele ficava cansado? Ficava. Sedento? Leia. Conheça esse Deus maravilhoso que se projeta na sua vida de forma tão misteriosa e poderosa, que experimentou todas as suas dificuldades. A gente pode até dizer, né? A gente é muito bom nisso. Hoje na IBD a gente falava isso, né, irmã? A gente pode até dizer, né, que a gente não faria como esses irmãos, né? Não, capaz, hoje eu sou estudado e tudo. Mas eles não estavam intencionalmente buscando erro. Eles não faziam isso. Eles possuíam uma espécie de reverência, só que uma reverência equivocada. Surge do espírito que temia dizer que Jesus era verdadeiro, real e completamente humano, frágil e limitado às vezes. Como pode, sendo ele o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus santo e glorioso, é de certa forma compreensível, mas não aceitável, porque contradiz a palavra de Deus. Lembrando que eles não tinham a palavra escrita no início, tá? Era tudo por tradição, verbal, de forma verbal. E ainda hoje, em nosso afã, né, de conservar, de proteger Jesus, eu preciso proteger Jesus, Jesus precisa da minha defesa, a gente, querendo defender, não, ele é Deus, a gente peca, nos esquecendo do fato de que ele era completamente homem, porque ele desejou ser assim. Plenamente Deus e plenamente homem, uma única pessoa em duas naturezas. Que polêmica maravilhosa. É maravilhoso. Anos se passaram. E essa magnífica doutrina da encarnação continua a ser polêmica em meio a qualquer cultura que seja proclamada. Pois no ideário humano, o Filho de Deus deveria vir de outra forma. Ele deveria nascer em berço de ouro, cercado de súditos, cheio de poder. Mas Jesus decide nascer da forma que nasceu, para mostrar ao mundo que ele veio em humildade. O primeiro local de descanso de Cristo foi um coxo. Quem que sabe o que é um coxo aqui? Sabe? Aonde você dá ração para os animais? O berço dele foi um coxo. Não havia fragrâncias aromatizadas no ambiente. Onde é que ele nasceu? Num estábulo. O que você tem no estábulo? Vaca, cavalo. Aí o dono do estábulo, à noite, vai lá e tira os animaizinhos para ir para fora para fazer 1 e 2? Sim ou não? Qual era a fragrância que cobria o ambiente? Mas ele decidiu que seria assim. Veio para servir e não para ser servido. E ao chegar ao mundo, o seu grito de vitória não foi um brado grandioso de um grande general, mas um choro de um bebê frágil e simples. Para alguns, Filho de Deus deveria vir para julgar a carne. E ainda é assim, tem muitos de nós que pensamos isso. Acabar com tudo e mostrar ao mundo o quanto os homens comuns não têm valor. Mas isso também não aconteceu. Os primeiros homens a qual foi anunciado a glória da chegada do Messias foram simples pastores. A ralé.
Tanto é que os egípcios não gostavam nem de chegar perto de um pastor. Os primeiros homens que receberam as boas novas de salvação foram os homens mais humildes que essa terra já conheceu. Esse é o nosso Salvador. Salvador dos humildes, dos contritos de coração, dos que nada têm, tudo depositam de esperança e fé nele. Esse é Jesus Cristo. Veio para viver uma vida simples. Ele era um faz-tudo. Por que você acredita que Jesus esperou 30 anos para se manifestar? Um dos motivos, caso você não se dê por conta, é que Jesus era o primogênito, não era? Primeiro filho, Maria e Espírito Santo. O pai dele morre em tenra idade. E ele tem mais irmãos. Ele tem 2 irmãs e 3 irmãozinhos. Sabe por que ele esperou até os 30 anos? Porque ele assumiu a responsabilidade de cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. Isso é missão. Ele nos dá uma lição absurdamente maravilhosa. Você quer uma missão? Você quer ser missionário? Comece pela sua casa. Ele veio para essa vida simples, para mostrar que ele se importa com a dor humana. Então ele encarna não com a intenção de destruir, mas de redimir e de curar. Ele não veio para julgar, mas para aprender dos nossos dramas, de forma que quando estejamos sofrendo, quando estejamos em dificuldade, sua experiência nos conforte e não nos acuse. Querido irmão, o Espírito Santo não acusa você. Ele orienta. A acusação vem de outro lugar. Vem do seu coração mau. Mas Cristo não te acusa. Ele te levanta. Vai de novo. Misericórdia. Agora, não bastava ele ser feito carne e habitar entre nós, mas ele esteve entre nós cheio de quê? Graça. A gente esquece que graça é conceder algo que nós não merecemos. E aqui fica um parênteses. Não faça negociata com seu filho. Se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Biblicamente, nossos filhos têm a tarefa de serem estudantes e de crescerem e se aprimorarem. Então, de certa forma, é uma obrigação ele chegar ao final do ano e ter passado. Eu não negocio algo que é obrigatório. Mas não, filho, se Deus permitir, ao final do ano, o papai ou a mamãe vão te dar uma bicicleta. É uma coisa. Não barganhe. Fechei parênteses. Nunca poderíamos ter obtido ganho ou alcançado por nosso próprio esforço. Por isso ele estava entre nós cheio de graça. O fato de que Deus tenha vindo à terra para viver e morrer pelos homens não é algo que a humanidade merecesse. É um ato de puro amor da parte de Deus. A palavra graça, ela vem para acentuar a total pobreza do homem e a ilimitada bondade do amor de Deus. E baseado nisso, que eu acho que o Natal vai permanecer, tá? Mesmo que tenha alguns crentes aí que não gostem, mesmo que tenha pessoas que não são crentes que não gostem, eu acho que o Natal vai permanecer. Pois ele é lembrança anual dessa magnífica verdade, de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Por isso eu clamo a você, não desperdice esse tempo. Não desperdice. Comemore com alegria. Proclame com ousadia. Pois o Natal, querido irmão, querida irmã, nos proporciona apresentar ao mundo a bondade de Deus. Use como uma forma de conversa. Ilumine a sua casa. Para as pessoas perguntarem, nossa, o Reginaldo curte o Natal, né? Não, ele não só curte o Natal, ele ama o Natal, ele adora o Natal, porque o Senhor da vida dele, o grande amor da vida dele, a grande satisfação da vida dele,
habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. No Natal, nós temos que nos deliciar, nós temos que nos encantar com a bondade de Deus e apresentar essa bondade para o mundo. Olhe, você que acha que está sozinho, você não está. E a prova é que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Repita isso, até que isso se torne uma verdade tão grande em seu coração e sua mente, que seu sorriso, suas atitudes transmitam isso para o mundo. Esse Deus não ficou distante, mas encarnou entre nós. E tudo isso para que nele nós possamos encontrar um Deus, que é um Deus Pai, que não apenas nos criou, mas que entende em plenitude tudo o que somos. Tudo o que somos. Aquela dor mais profunda, aquela alegria mais intensa, Ele entende tudo isso e compartilha tudo isso. Nós temos um Deus, João falou isso, que é o Verbo, que sustenta todo o universo, mas ao mesmo tempo debruça para ouvir o seu clamor, que se importa com o seu dia, que se importa com o seu trabalho, que se importa com você individualmente. Sempre, o tempo inteiro, enquanto você dorme, enquanto você está esperto, Ele está olhando e cuidando de você. Não duvide desse amor. Não questione esse amor. Pois a prova é o fato de Cristo ter sido nascido entre nós, ter sido carne como nós. Então nos encantemos com esse infinito poder. Lembremos que o seu amor foi tão grande que ele adentra a nossa história, a história humana, como um simples bebê. Eu estou concluindo. E eu vou concluir de uma forma diferente. Eu quero compartilhar um poema com você. Que de forma simples expressa essa declaração de João. E espero que que você receba esse poema, de forma que você possa contemplar todo o poder desse verso. E o poema é o seguinte: já pensou que aquelas mãozinhas frágeis na manjedoura foram as mesmas que acenderam cada estrela nos céus? O bebê envolto em panos, respirando o ar frio da noite, era o mesmo Deus que soprou galáxias inteiras na imensidão. Enquanto Maria o ninava, os céus obedeciam à voz daquele que ela segurava no colo. Aquela estrela que guiou os sábios no silêncio do deserto só brilhou porque a própria luz do mundo decidiu nascer entre nós. Naquela noite, o infinito coube numa estrebaria e o Criador entrou na história pela porta mais improvável. Natal não é apenas sobre o menino na manjedoura, é sobre o Deus eterno que veio habitar conosco para que um dia habitássemos com Ele para sempre. Querido irmão, alegre-se, exalte, maravilhe-se. Que nós vivamos não somente o dia 25 de dezembro, mas todos os dias, a alegria de saber que Deus se fez carne e habitou entre nós, para que nele tenhamos não a alegria de apenas um dia, mas a alegria eterna, porque é isso que Ele promete para nós. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós queremos Te agradecer, Senhor, o privilégio que temos de, pelo poder do Teu Espírito, compreender a profundidade, Senhor, da Tua declaração.
com grande poder, com grande graça, com grande misericórdia manifestada, Senhor, por meio do nascimento do Teu Santo Filho. Que sejamos, Pai, luzeiros, não só no dia 25. Se nós temos algo contra o Natal, quebra de nós isso e proporciona-nos a alegria, a felicidade de sabermos que nosso Senhor, independente da data, habitou entre nós e que vivamos isso em meio ao mundo. E mais do que viver, Senhor, que possamos proclamar com ousadia, mostrar ao mundo: olhe, você se sente sozinho, pois Deus está aqui, Ele te compreende, Ele te entende. Por favor, Pai, derruba todo o rancor, toda a mágoa, toda a angústia que habita em nós e faz com que nesse Natal comece a brilhar dentro de nós e surgir dentro de nós uma alegria inconcebível. E possamos manifestar esse amor e essa graça para os homens. Por favor, Pai, te pedimos e te agradecemos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.